Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Corinthians sobre o Santo André, 1-0, gol do Fábio Santos, vitória que coloca o time do Corinthians com 4 pontos, é a primeira vitória oficial na temporada 2022, Corinthians tem competições importantes aí esse ano, só que, como eu falei no vídeo anterior, a torcida do Corinthians continua vaiando o Silvinho, continua criticando o Silvinho e continua pedindo a saída do técnico. A realidade é que o Corinthians começa a temporada 2022 e o Silvinho já começa pressionado, a torcida pedindo a saída do técnico. A realidade é que a torcida não simpatizou com o Silvinho e não aguenta mais o técnico à frente do Corinthians. Vídeo da Bandeirante de televisão, todos os créditos estarei deixando no link na descrição desse vídeo. O Denilson e a Renata Fã, eles ali comentando, analisando a vitória do Timão. Eu vou deixar os créditos. Antes de soltarmos o vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo do Timão, tudo do Corinthians você encontra aqui no canal RB Futebol, debate, coletiva, pré-jogo, pós-jogo, notícias diárias, informações, tudo do Corinthians você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo da Bandeirante, falando aí sobre a vitória do Timão, importante vitória do Corinthians, 1-0, e o Corinthians chega a 4 pontos e na próxima rodada enfrenta o Santos na Neoquímica Arena. Então vamos ao debate, vamos ao vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos fazer 3 pontos e ganhar fora de casa. 5 meses sem saber o que era uma vitória fora de casa. 9 jogos, com 3 empates e 6 derrotas. Foi assim que o Corinthians chegou a Santo André, tentando quebrar o incômodo jejum como visitante. Para essa missão, William e Renato Augusto foram poupados para evitar uma sobrecarga neste início de temporada. Cássio com sintomas de gripe e João Vitor com um trauma no pé direito viraram desfalques de última hora. E com isso o Corinthians demorou a chegar, mas chegou. Raul Gustavo de cabeça foi o primeiro a ameaçar aos 21 minutos. Pouco depois, Fagner deu um lindo passe para Gustavo Mosquito. O atacante cruzou o rasteiro e Carlão fez o corte. Os jogadores do Corinthians pediram pênalti e após a checagem, Matheus Delgado marcou. Fábio Santos foi para a bola e converteu, chegando a 10 gols de pênalti em 10 cobranças desde que retornou ao clube. No meio do gol, Fábio Santos, o goleiro Jefferson toca na bola, ela morre no fundo da rede. Primeiro jogo meu na temporada, né? Ainda não tinha atuado e alguns outros jogadores também atuaram pela primeira vez. Então aos poucos a equipe vai ficando um pouco mais solta, né? Criando mais situações de gol, enfim. Em mais uma descida de Mosquito, quase saiu o segundo, mas Mantuan parou em Jefferson Paulino. O Santo André teve uma grande chance de empatar na primeira etapa, mas ele, Gustavo Nescau, não aproveitou. O Corinthians começou o segundo tempo com essa boa oportunidade de Gabriel Pereira e com a torcida pedindo Paulinho, desejo prontamente atendido por Silvinho. Paulinho, nós conversamos esses últimos 2 dias, o atleta não se sente confortável ainda para iniciar um jogo, ele está num período de construção de carga e nós temos que respeitar. Só que o time foi empurrado pelo Santo André para trás e as chances do Ramalhão foram aparecendo. O Timão se segurou e no finalzinho ainda teve a chance de ampliar, mas nem Adson e nem Roger Guedes puderam balançar a rede. 1-0 para o Corinthians. Quando nós jogamos com GP de meia e Gustavo aberto, eu não sei se você chegou a ver isso, o time é muito ofensivo. Primeiro tempo são 60% de posse de bola, boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo. Evidentemente que aí entra quando você não faz o gol ou não define um jogo, no caso foi a segunda, você tem maiores dificuldades no segundo tempo. O adversário já não tem o que perder mais. Após a esperada vitória como visitante, o Corinthians tem um clássico pela frente e dentro de casa. A equipe de Silvinho recebe nesta quarta-feira o Santos
e pode ter o retorno de alguns importantes jogadores. Renato Augusto, William, Cássio, João Vitor. Nós temos que avaliar, não temos condições agora de sair do jogo e avaliar, temos que esperar amanhã. As demais áreas do clube se manifestam, a gente conversa para poder saber quem que nós podemos contar durante essa semana. Primeiro gol no ano, primeira vitória da temporada, fim do jejum como visitante, mas a torcida não saiu nada satisfeita e mandou seu recado para Silvinho ao final da partida. Não muda nada, não muda absolutamente nada para o nosso ambiente, é um ambiente muito saudável. Construir minha vida sempre debaixo de muito trabalho, muita dedicação. Volto a dizer, ganhei 3 títulos paulistas aqui, uma alegria esse campeonato. Tenho toda uma construção de carreira absolutamente sólida. Primeira pergunta, para você o Corinthians briga pelo título? Verão, a gente estava conversando aqui fora enquanto a matéria estava acontecendo. Eu não vejo todo esse problema do Silvinho no Corinthians, o jeito que o Corinthians joga. O Corinthians fez um bom jogo contra o Santo André. Vamos lá, o Cássio não jogou porque teve sintomas gripais, sim. Então foi afastado. Sim. O João Vitor, que é o titular absoluto na zaga, teve um problema, um trauma no pé, então não jogou também. Fora isso, ele poupou por uma recomendação fisiológica, o departamento todo se reuniu, não jogou com o William nem com o Renato Augusto, que são 2 dos principais jogadores. E não foi um bom jogo mesmo, foi complicado para o Corinthians, mas também é começo de temporada, ainda está se adaptando, está variando jogadores. Eu acho que não é para tudo isso. Com tudo isso que você citou, o Corinthians ainda fez um jogo legal. O Corinthians criou mais, o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians movimentou melhor a bola do que o Santo André. O Mosquito, o Gustavo, toda hora dando profundidade. O Paulinho, depois que entrou também, entrou bem. O Juliano, na ausência do Renato Augusto. Acho que faltou um pouquinho mais dessa criação. Muito discreto no jogo de ontem. Que é o que o Renato Augusto tem. Ele foi mais discreto, mas eu não vejo todo esse estardalhaço que a torcida faz em relação ao trabalho do Silvinho. Você vê um time bem montado. Você pode criticar algumas situações técnicas do time, mas foi o que o Abel falou. A gente acabou de mostrar o Abel falando de que está todo mundo muito parecido em relação a isso. Mas eu não vejo toda essa crítica que o torcedor, principalmente o torcedor corintiano, faz em relação ao trabalho do Silvinho, não. O árbitro Matheus Candansan, que estava apitando ontem, ele não deu o pênalti no primeiro momento, aí depois o VAR recomendou, chamou, ele fez a revisão no vídeo, aí volta e dá a penalidade, que a gente viu muito esse tipo de pênalti ser marcado no Campeonato Brasileiro. Eu particularmente não vejo ação de bloqueio, vejo uma vontade dele se apoiar mesmo no chão, não vi outro movimento, mas eu também entendo, porque é um pênalti que tem sido marcado com frequência pela arbitragem, mas como, na minha opinião, é um lance interpretativo, o árbitro de vídeo também poderia ter respeitado a opinião do árbitro de campo, não o fez, chamou, e ele mudou de ideia e foi marcado o pênalti e definiu o resultado. 10ª cobrança do Fábio Santos no retorno dele ao Corinthians, 10º gol de pênalti dele. Outro cara que faz a diferença, quando joga ele, o time tem uma qualidade melhor do que quando joga o Piton, por exemplo. Jogou bem ontem. Jogou bem, ele tem a experiência, ele tem uma leitura, tecnicamente ele é muito bom jogador. Agora, independentemente disso, a gente vê ainda que o Roger Guedes, ele não é a melhor função dele quando ele tem que estar de 9, de centroavante. Ontem o Jô já estava no banco de reservas, poderia ter sido lançado pelo Silvinho, não foi. A gente viu o Luan aparecendo, não é, também no segundo tempo. Enfim, um Corinthians que ainda está se formando, mas que agora já tem pela frente um clássico diante do Santos e em Itaquera. E vai ser uma boa prova, porque aí sim o Silvinho de repente vai ter uma cobrança de torcedor, porque pegar um Santos tão vulnerável como está agora, o Corinthians vai ser obrigado a propor jogo e a gente vai ver qual vai ser o desempenho do Corinthians. Olha, a gente volta rapidinho para falar mais de Campeonato Paulista, de estaduais. Então tá aí, pessoal, o debate, a Renata Fã e o Denilson aí comentando a vitória do Corinthians, coloca que a vitória que coloca o Corinthians aí com 4 pontos no Campeonato Paulista, é uma boa pontuação, pensando que se ele vencesse em casa a Ferroviária e pelo menos empatasse com o Santo André, né? Deu o contrário, ele empatou com a Ferroviária, venceu o Santo André fora de casa, então para um começo de temporada não está tão ruim.
até porque o primeiro jogo contra a Ferroviária, o Timão ficou em cima, massacrou principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu o gol, não conseguiu sair com a vitória. Então o Corinthians aí com 4 pontos, vamos ver se o Corinthians decola agora no Campeonato Paulista e engata aí uma sequência de vitórias. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.